Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, seu programa de debates e entrevistas, produzido pela TV Vila Velha e exibido pela mesma em parceria com a ETV Campos Gerais. Na TV Vila Velha, o programa vai ao ar todo sábado às 9 horas da noite e na ETV Campos Gerais, toda terça às 10 horas da noite. Meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, Imposto de Renda 2015. Comigo no estúdio está o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa e região, Gustavo Roma. Delegado, muito bem-vindo. Obrigado, Ney. Muito boa noite a você, a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre um tema não muito simpático, mas bastante importante, que é o imposto de renda. Afinal de contas, se a gente quer que o Estado pague suas contas, nós também temos que colaborar com isso. Exatamente. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco, o tema de hoje, Imposto de Renda 2015. Comigo no estúdio, o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa e região, Gustavo Roma. Delegado, nós comentávamos logo no bloco de abertura que não é um tema muito simpático, o senhor mesmo disse, mas é necessário. Sem o dinheiro dos impostos, literalmente o governo não faz nada. Lógico que nós temos muitos problemas envolvendo corrupção, não só no Brasil, esse, infelizmente, é um problema endêmico nos governos ao redor do mundo, mas o cidadão faz a sua parte recolhendo o imposto que lhe é devido. E eu gostaria de saber o seguinte, existe alguma novidade em relação às alíquotas, especificamente em relação às alíquotas neste ano? Ou seja, alguém está pagando mais do que deveria pagar ou que pagava no ano passado? Não, podemos considerar que as alíquotas permanecem as mesmas. As bases de cálculo do tributo, aqueles valores sobre os quais você vai pagar imposto, sofreram uma correção de 4,5%, que seria, em tese, para fazer jus à inflação. A inflação que ocorreu no ano que passou foi superior a esse valor, mas essa lei que fez essa correção, ela é de 3 anos atrás, então se previa que a inflação do período seria em torno de 4,5%. Não foi o que se sucedeu, mas cabe a nós fazermos cumprir a lei e utilizar esses novos valores. Para esse ano de 2015, a faixa de isenção passou então de 25 mil e alguma coisa para R$ 26.816. Isso por ano? Isso por ano. A partir desse valor que a pessoa fica obrigada a apresentar a apresentar a sua declaração. Ou seja, quem ganha menos do que esse valor, que eu poderia repetir, R$ 26.816,55. Okay. Então, quem ganha menos do que esse valor não precisa se preocupar com o imposto de renda, não precisa nem fazer a declaração? Exato, ele não precisa fazer a declaração, mas, eventualmente, ele pode fazer a declaração porque, em alguns momentos, isso aí acaba sendo bastante interessante para o contribuinte. Vou dar aqui um exemplo. Se o cidadão conseguiu um emprego ali por setembro de 2014 e estava ganhando R$5 mil por mês, chegou até o final do ano, ele ganhou R$20 mil. Só que por essa faixa de rendimento, ele provavelmente teve algum imposto de renda retido na fonte. Ele não está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Mas se ele entregar e mencionar esse rendimento, supondo que seja o único rendimento que ele teve no ano, ele vai conseguir restituir a totalidade do imposto que foi descontado dele no momento do pagamento do salário. Então, como eu estava lhe dizendo, ele não está obrigado a apresentar, mas para ele é interessante porque ele consegue receber de volta o imposto que foi cobrado dele no momento que se previa uma antecipação do imposto. Muitas pessoas perguntam por que existe a restituição, por que não se cobra o valor já que é necessário. O senhor poderia explicar isso? Explico. Isso aí é bem interessante porque as pessoas muitas vezes até nos procuram querendo a restituição, se é que nem pagaram nada de imposto. A restituição ela funciona o seguinte, o imposto de renda ele é calculado no ano, de modo a permitir um fluxo de dinheiro para o Estado. Ele é feito, quando se faz um pagamento para um funcionário, já é descontado uma parte, é quanto se prevê que ele deveria pagar no final do ano, se multiplicado por 12 meses. Só que esse cálculo, normalmente, não leva em conta quanto que a pessoa poderia ter de dedução. Se sabe quantos são os dependentes, mas não se sabe quanto que aquela pessoa vai ter de gastos com educação
ou vai ter gastos com saúde, e tudo isso aí acaba reduzindo o valor do imposto que ela deveria pagar. De modo que ela chega no final do ano, ela verifica que teve, por exemplo, retido nos seus olerites, nos seus recibos de salário, cerca de R$3.000 e calculou na sua declaração que só deveria ter pago 2. Nesse caso, ela pega assim, eu já paguei 3, deveria ter pago 2, então eu preciso que me devolvam R$1.000 porque eu paguei além da conta. O contrário também pode acontecer. Pode ser que a pessoa tenha várias fontes de renda e acabe recolhendo ao longo do ano menos do que ela deveria efetivamente pagar. No momento que ela apresenta a declaração, ela tem que fazer o pagamento da diferença do imposto. Se ela ficou com algum imposto a pagar, ela pode parcelar esse imposto sem multa nenhuma em até 8 vezes. E essas cotas serão pagas de abril até o mês de novembro. E a pessoa paga dessa forma o seu imposto de renda com apenas um jurinho. Esse jurinho é da taxa Selic, que é o mesmo que a Receita paga quando ela demora para fazer a restituição da pessoa. Então vamos supor que a pessoa entregou a declaração no mês de abril e ela vai receber no primeiro lote, que vai ser em junho. Ela vai ter a correção de 1% mais um mês da taxa Selic. Vai ser em torno de 2% que ela vai receber mesmo no primeiro lote do imposto de renda. O senhor falou em restituição. As restituições começam em junho e vão até? Os lotes de restituição são feitos todos os meses do ano, mas a restituição do imposto de 2015, ela começa a partir de junho desse mesmo ano. Então, nós teremos um lote em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses são os lotes normais, das declarações que não caíram na malha. As declarações que caíram na malha, elas vão ser intimadas a partir de janeiro do ano que vem, quando as pessoas terão a oportunidade de apresentar documentos que comprovem as informações que ela prestou na sua declaração. Se a pessoa, já no primeiro momento lá de janeiro de 2016, ela tem confiança de que as informações na sua declaração estão corretas, ela já pode fazer um agendamento para entregar aqueles documentos para que a Receita analise aquelas informações, aqueles comprovantes, aqueles documentos que ela trouxe e, se for o caso, já faça o pagamento da restituição. Ou então que faça a autuação e a pessoa vai ter direito a se defender dizendo que a interpretação que a Receita deu para a declaração dela foi equivocada. Nós falamos antes de quem está isento. E as outras faixas, ou seja, quem ganha mais do que R$ 26.816 por ano, paga quanto de imposto, percentualmente falando, isso estratificado de que forma? Nós temos 4 alíquotas do imposto de renda. A primeira é de 7,5%, a segunda é de 15%, a terceira é de 22,5% e a quarta é de 27,5%. Todas as alíquotas, elas têm um fator de redução, de modo que se você ganha R$10.000, você até, vou estar chutando os números, vou estar arredondando, mas é muito próximo disso. Até R$2.000 você estava isento, você vai pagar 0 do imposto. De 2 a 3 mil você iria pagar 7,5%, você vai pagar sobre aquela fatia 7,5%. De 3 a 4 seria 15%, de 4 a 5 seria 22,5% e acima daquele valor seria 27,5%. De modo que a tributação ocorra de uma forma proporcional e que a pessoa não tenha nenhuma vantagem em receber um pouquinho abaixo do limite da alíquota de 22,5%, por exemplo. Então, o que eu posso dizer é que temos essas 4 alíquotas, cuja pessoa que ganha bastante vai passar por cada uma delas. Aquela que ganha menos talvez só chegue até a primeira alíquota ou a segunda. Então, o imposto ele acaba sendo proporcional. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela vai pagar imposto sobre aquele ganho. Não vou falar de excessivo, né, porque ninguém acha que ganha o suficiente, todo mundo quer ganhar mais, mas por aqueles valores que ela ganha um pouco além do que é previsto como limite de isenção. Durante muito tempo foi necessária a ajuda de contadores para se fazer a declaração do imposto de renda no Brasil, até porque nós ainda somos um país burocrático, ainda temos normas burocráticas em demasia, mas já foi bem pior, né? Hoje o processo é muito mais simplificado.
Antigamente, a declaração do imposto de renda era feita apenas em papel. Hoje, praticamente, é tudo virtual. Ainda existe declarações feitas em papel ou entregues na Receita com CD ou não? Em papel não temos mais, já há uns 4 ou 5 anos que não temos nenhum tipo de declaração. Em nenhuma região do Brasil? Em nenhuma região do Brasil é recebida em papel. A declaração em papel, ela tinha grandes problemas. Primeiro que para você processar uma declaração dessa, você tinha que digitar. E quando você digita alguma coisa, você pode cometer algum equívoco. Verdade. E isso aí podia fazer com que o contribuinte, em última análise, ficasse na malha porque tinha letra feia, né? Se ele colocou um número que estava meio borrado, quando ele entregou a declaração, a Receita coloca ali um número diferente do que ela colocou, entendeu que era outra informação que existia e fazia com que a pessoa ficasse na malha fina só por conta disso. A declaração em meio eletrônico supre totalmente essa falha que poderia haver na declaração em papel. E quanto à entrega da declaração em CDs, nas unidades da Receita Federal, ainda é possível de fazer. Mas como a internet ela está disponível a todo contribuinte, ela tem um poder de penetração muito grande, o que nós vamos fazer na Receita Federal é receber a declaração e usar um acesso normal à internet e fazer a transmissão e entregar para a pessoa o recibo salvo no CD, salvo naquela mídia, né? Nós não vamos imprimir o recibo para a pessoa que levou a declaração para transmitir na Receita Federal. É uma sistemática que tem ficado cada vez mais fácil, né? Eu imagino que as pessoas que tiveram alguma dificuldade para preencher a declaração do imposto de renda de 95, que foi o primeiro ano que nós tivemos um programa já com ambiente virtual, se ela preencheu só de 95 e for preencher agora de 2015, ela vai ver que teve alguma alteração sim, mas na essência ela continua a mesma coisa. Só ficou muito mais fácil, muito mais transportes de valores dentro da declaração, tentando tornar o procedimento o mais intuitivo possível. Nos últimos 3 anos nós temos nos esmerado em tentar oferecer a sistemática da declaração no tablet ou no smartphone. Eu ia mencionar isso agora, eu ia perguntar isso agora com base no folheto que o senhor me entregou há pouco tempo atrás. E com base nisso, então, a gente pode fazer a declaração direto desses aparelhos que nós utilizamos no cotidiano, passamos a usar no cotidiano de alguns anos para cá. Ou seja, a declaração pode ser feita por um smartphone ou por um tablet sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Nós temos tentado nos adaptar a essas novas tecnologias. Confesso que não é fácil, a Receita trabalha com muitos dados, muitas informações, e para você gerenciar uma máquina tão grande, tentando ficar antenado com as novas tecnologias, não é fácil. Mas a questão dos tablets e dos smartphones tem ficado muito evidente na nossa sociedade de hoje, que é a preferência do nosso novo público. Então nós queremos oferecer serviços para que a pessoa não precise sair do seu habitual para preencher a sua declaração de imposto de renda, que ela tenha facilidades, que ela tenha serviços oferecidos para tornar pelo menos um pouco mais fácil de cumprir essa obrigação. Nós falávamos sobre as pessoas que precisavam ter um contador para entregar sua declaração de imposto de renda. Eu arrisco dizer que 95% das pessoas, das declarações que são preenchidas, elas dispensam completamente a presença de um contador, de alguém com conhecimento muito profundo, como são os contabilistas da nossa região, para você fazer essa declaração à Receita Federal. São informações básicas, nós tentamos tornar o processo bastante intuitivo e o sistema acaba ajudando a que você não cometa equívocos. Faz algumas observações, por exemplo, se você vai escolher uma declaração pelo modelo completo ou pelo modelo simplificado. Do lado esquerdo inferior da tela já está mostrando lá qual seria o resultado da sua declaração por um modelo ou por outro, de modo que você possa optar por aquele que lhe dá a maior restituição ou menor valor do imposto a pagar. Eu notei aqui entre as novidades que existe, por exemplo, a declaração pré-preenchida. Isso é feito de que forma? A declaração pré-preenchida
ainda é um protótipo. Nós estamos oferecendo essa declaração para todas as pessoas que fazem a transmissão da declaração usando a certificação digital. Certificação digital é um procedimento similar ao reconhecimento de firma de uma assinatura normal. É o procedimento que faz com que nós tenhamos certeza de que aquela pessoa é ela mesma, que nós podemos compartilhar aqueles dados com a pessoa para que ela possa terminar de preencher a sua declaração. A declaração pré-preenchida chega para essa pessoa que está tentando transmitir com o certificado digital, onde ela vai conferir aqueles dados que já foram trazidos pelo sistema, são as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, por exemplo, os dados da fonte pagadora, os dados de planos de saúde, de gastos com médicos e hospitais que já chegaram à Receita Federal e já são demonstrados ali para o contribuinte. Ele pode inserir novas informações, corrigir se caso alguma daquelas informações pré-preenchidas pela Receita estiver errada e daí sim fazer a transmissão da sua declaração. Nós temos dito que nós estamos prestes a trocar de papel com o contribuinte. Até alguns anos atrás, o contribuinte preenchia a declaração e a Receita conferia. Com essa declaração pré-preenchida e os próximos passos que daremos, nós chegaremos ao ponto de a Receita preencher a declaração pelo contribuinte e o contribuinte confere para ver se nós fizemos certo, se nós colocamos todos os valores, de modo que fique mais fácil ainda para que a pessoa entregue a sua declaração. Nós não temos como baixar impostos, mas nós temos como tentar facilitar a vida do contribuinte. A declaração pode ser feita online, né? Ou seja, pelo menos está aqui nas novidades, através do ECAC, é isso? Exato. O ECAC é o E-Centro de Atendimento ao Contribuinte, é uma plataforma virtual da Receita oferecer serviços mediante o site da Receita Federal na internet. Para as pessoas também que têm o certificado digital, elas conseguem fazer o preenchimento dessa declaração pelo próprio site. Ela vai lá, sem ter que baixar nenhum programa, ela consegue ir lá no site e fazer o preenchimento. Sem baixar nenhum aplicativo. Exatamente. No computador, a pessoa tem que baixar o PGD, Programa Gerador da Declaração, e preencher os dados e daí sim transmitir. Pelo tablet ou smartphone, ele baixa o aplicativo, o app, nas lojas da Apple ou do sistema Android e preenche as informações e faz a transmissão. Essa declaração online, ele não baixa nada, ele preenche diretamente no site e faz a entrega. Então, ele corta o primeiro passo, que seria baixar um aplicativo, baixar um programa para fazer o preenchimento da declaração. Isso acaba gerando um pouco mais de confiança, porque hoje em dia as pessoas têm receio de baixar o programa errado, por exemplo, e infelizmente tem pessoas com tempo para isso, né? Falsificar programas para que a pessoa em casa baixe achando que é o programa da Receita Federal, não é, e acaba carregando o computador de vírus. Ou seja, é uma forma muito mais segura para o próprio contribuinte, eu imagino. E eu até aproveito o gancho para colocar que a Receita Federal não encaminha e-mails para ninguém. As mensagens que nós temos que trocar com os contribuintes, nós mandamos numa caixa postal do contribuinte dentro do sistema ECAC, esse do atendimento virtual do próprio site da Receita. Então, o contribuinte que desejar pode inclusive colocar o seu domicílio eletrônico. Toda a comunicação que a Receita vai fazer com ele não vai mais por correspondência, vai só naquela caixa postal dentro do ambiente da Receita Federal, onde ele tem a certeza de que é a Receita Federal mesmo. Não vai no endereço de e-mail particular da pessoa qualquer tipo de mensagem. E, em geral, quando isso aí chega, é um vírus, um arquivo cavalo de Troia que se chama, tentando conseguir senhas, outros dados relevantes do contribuinte. Então, a orientação da Receita Federal é que se chegar algum e-mail utilizando o nome da Receita Federal no seu e-mail particular, a pessoa deva deletá-lo simplesmente, sem sequer abrir qualquer tipo de programa que tiver anexo nessa mensagem. Online também é possível salvar e recuperar a declaração, é isso? Exato. Nós
teremos a possibilidade, tanto na declaração online como aquelas feitas nos tablets e smartphones, de começar a declaração numa máquina, num aplicativo, num dispositivo, terminar ela num outro dispositivo e fazer a transmissão dela num terceiro dispositivo. A pessoa consegue, digamos, ir preenchendo a declaração aos poucos, salvando numa nuvem, por assim dizer, e daí depois só fazer a entrega efetiva quando ela vai começar a gerar efeitos perante a Receita Federal, num determinado momento, quando ela achar que já concluiu, que todas as informações são compatíveis, foram conferidas adequadamente, e daí fazer efetivamente a entrega da declaração. Ou seja, um rascunho online. Basicamente sim. A Receita disponibilizou um rascunho até fevereiro, para que as pessoas pudessem ir começando a incluir dados e depois se fizesse a recuperação desses dados no momento de entregar a declaração. Mas para tablets e smartphones que não tinham essa funcionalidade do rascunho, eles podem utilizar agora o começo do preenchimento da declaração para depois fazer a última conferência antes de entregar a declaração, inclusive por outro tipo de dispositivo. Delegado, só para fecharmos esse bloco, as formas de declaração. Pode ser através do programa gerador de declaração. Muitas pessoas ainda baixam o programa no computador, eu acredito, né? Aí existe aqui o MIRPF, um aplicativo disponível via tablets e smartphones, eu imagino, iOS e Android, e o ECAC, né, que é a forma online de se fazer a declaração. Essas são as formas disponibilizadas pela Receita. É isso? Sim, o campeão de todos ainda é o PGD, o Programa Gerador da Declaração, feito num computador convencional ou no notebook, é o preferido da população para a entrega da declaração. Percentualmente seria o que, 80%? 99%, tá? Talvez mais. Tá? Nós esperamos 27 milhões e meio de declarações em nível nacional, agora em 2015, e em 2014 nós tivemos 28 mil declarações entregues via tablet ou smartphone. Nos primeiros 3 ou 4 dias de 2015 nós já tivemos cerca de 5 mil declarações feitas via tablet e smartphone. Então é algo que deve crescer exponencialmente ainda, mas a preferência efetiva é sobre o programa gerador da declaração. A declaração online, por enquanto, ainda é um protótipo, nós imaginamos que ela vai crescer de tamanho, mas nós devemos ter poucas declarações entregues nessa modalidade, de modo que o computador convencional ainda deve ser a nossa maior fonte de informação para o cálculo do imposto de renda. Delegado, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Imposto de Renda 2015. Vamos conversar agora novamente, ou continuar a conversa, melhor dizendo, com o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa e região, Gustavo Rohn. Delegado, terminamos o bloco anterior falando sobre formas de declaração. Agora vamos para as formas de tributação, né, e para as deduções. Acho que começando com as deduções. Nós temos entre as deduções possíveis despesas médicas, que podem ser deduzidas integralmente, com dependentes, valor máximo R$ 2.156, com previdência complementar 12% dos rendimentos tributáveis, dedução com empregada doméstica até R$ 1.152 e também podemos retirar do imposto de renda devido até 6% no caso de doações a entidades que estejam mencionadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, ou então no caso de doações a projetos culturais ou de incentivo ao desporto. Eu gostaria de entender um pouco melhor esse processo de dedução do imposto de renda. Algumas deduções, eu imagino, são feitas de maneira direta, outras de maneira indireta, é isso? É isso mesmo. Nós temos, quando se faz o cálculo do imposto de renda, nós temos os rendimentos tributáveis que são a base daquele cálculo. São os valores que a pessoa recebeu ao longo do ano.
Algumas deduções são feitas deduções dos rendimentos, ou seja, se nós tínhamos 50 mil reais de rendimentos tributáveis e tivemos uma despesa dedutível de 8 mil reais, nós teremos 42 mil reais para calcular o imposto. Esses 42 mil reais, arredondando, fazendo um cálculo sem auxílio de uma calculadora, mas vamos supor que fosse R$ 1.500 sobre esses 42 mil reais que mencionamos. Daí, essas doações para o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas doações saem direto do imposto, desses R$ 1.500. As deduções com despesas médicas, despesas de dependentes, os gastos com educação do próprio titular e dos seus dependentes, eles saem do valor que foi o valor de rendimento do contribuinte. Tentando exemplificar um pouquinho melhor para o nosso telespectador. Nesse exemplo que a pessoa teve 50 mil reais de rendimentos, vamos supor que ela teve 5 mil reais de previdência cobrado ao longo do ano. Teve um dependente, vamos arredondar o valor ali para 2 mil reais, 2 mil e alguma coisa, mas 2 mil reais. Ele vai ter 50, e teve R$ 1.000 de despesas médicas. Ele tinha 50 mil reais de rendimentos, deduziu 5 da contribuição previdenciária, deduziu 2 de um dependente e deduziu 1.000 de despesas médicas. Ele vai pagar imposto sobre 42 mil reais. Desse cálculo dos 42 mil reais, ficou, no nosso cálculo muito simplório até, R$ 1.500 para ele fazer o pagamento do imposto. Supondo que ele não tenha pago nada ao longo do ano, esses R$ 1.500 que foram calculados, ele pode fazer uma dedução de 6% se ele tivesse feito até dezembro do ano passado. Como ele não fez, ele pode fazer no momento da entrega da declaração de até 3% daquele imposto dos R$ 1.500. Então, nesse exemplo que passamos, ele poderia pegar e fazer um recolhimento de R$ 45 para o Conselho Municipal ou Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e pagar os R$ 1.455, a diferença entre R$ 1.500 e R$ 45, que representa 3%, num DARF para a Receita Federal. Isso também a gente tem que levar em conta se vai ser interessante para o contribuinte fazer a tributação dessa maneira. Esse cálculo que eu fiz é utilizando a declaração completa, onde o contribuinte coloca os rendimentos e faz as deduções que a lei permite. Mas nós temos uma modalidade de entrega da declaração, que é a modalidade simplificada, que dispensa a comprovação de quaisquer dessas despesas e faz um desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos. Voltando nesse nosso exemplo, 50 mil reais de rendimentos, faz o desconto simplificado de 20%, ele vai pagar imposto só sobre 40 mil reais. Então, também simplificando, ao invés de 1.500, ele só iria pagar R$ 1.400 de imposto. Nesse caso, ele teria um ganho que o próprio sistema iria lhe informar. Quando ele fosse tentar entregar a declaração, se ele optasse pela modalidade mais desfavorável a ele, o sistema iria avisá-lo uma ou duas vezes para verificar se é aquilo mesmo que ele quer fazer. Que ele possa pagar o imposto no menor nível possível dentro da legalidade. Agora, é bom deixar claro que existe um limite para o desconto na declaração simplificada. O valor é de R$ 15.880, é isso? É isso mesmo. Isso é para evitar que pessoas com alto grau de rendimento se aproveitem desse desconto dos 20%. Então, vamos supor uma pessoa com R$ 1 milhão de rendimento tributável. Se ela usasse o desconto simplificado na sua totalidade, ele teria R$ 200 mil de desconto só sem comprovar nada, só de arrancada, né? Então, isso aí seria injusto para as pessoas com menor poder aquisitivo do que esse contribuinte, que iriam pagar proporcionalmente muito mais imposto do que ele. Agora, em relação aos dependentes, eu tenho aqui uma dúvida. Por exemplo, quando a criança vai crescendo, depois de 16 anos, pelo que consta nas orientações dadas pela Receita, o jovem obrigatoriamente tem que estar inscrito no cadastro de pessoas físicas, ou seja, ele precisa do CPF, é isso? A partir dos 16 anos? Não é exatamente isso, mas o raciocínio tem tudo a ver.
A partir dos 18 anos ele tem que ter um CPF. Mas se ele for utilizado como dependente e ele já tem mais de 16 anos, ele terá que ter um CPF para poder ser aproveitado como dedução daquele contribuinte. Claro. Aquele contribuinte que tem um filho com 16, vamos colocar 17 anos, e que não tem o CPF, ele não pode ser aproveitado para dedução como dependente. Se ele pretende utilizar o filho como dependente, é só pedir para fazer um CPF que sai rapidinho. Se ele já tiver título de eleitor, ele consegue fazer pelo próprio site da Receita Federal, sem qualquer deslocamento em qualquer lugar e sem qualquer tipo de custo. Se ele não tiver o título de eleitor, ele vai ter que fazer o CPF num dos conveniados da Receita Federal, que são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os Correios. Nesse caso tem custo? Nesse caso tem custo R$ 6,50. Até que não é tanto. Esse jovem, ele pode ficar como dependente até 24 anos, nós comentávamos no intervalo isso? É isso, de acordo com as necessidades. necessidades. Caso ele esteja estudando, talvez os pais queiram bancar a faculdade, por exemplo, mais um mestrado ou uma pós-graduação, até os 24 anos o filho pode ser considerado um dependente, é isso? Exato, até os 24 anos ele pode ser utilizado como dependente desde que ele esteja estudando. Então, se o filho abandonou a escola com 17 anos, por exemplo, terminou o segundo grau, o ensino médio, né, e parou de estudar, ele pode ser utilizado como dependente até os 21 anos, mesmo assim. Depois dos 21 anos, ele só pode ser utilizado como dependente caso ele esteja estudando ainda num sistema de graduação ou pós-graduação para, digamos, para fins profissionais. Mas tem que ser curso de licenciatura, por exemplo, um curso de formação superior efetivamente. Não pode ser um curso técnico, um curso de eletricista, por exemplo. É uma profissão muito importante, tudo, mas é uma formação profissional técnica, não é uma formação considerada como de grau superior. Em relação a despesas médicas, plano de saúde pode ser considerado despesa médica? Plano de saúde é uma das principais despesas médicas da pessoa. Ela deve declarar, ela tem que ter alguns cuidados no momento de receber o recibo do prestador de serviço. Se for uma pessoa física, ele pode dar um recibo normal, e esse recibo é bom que contenha ali o nome da pessoa, em quem que foi feito o tratamento, e necessariamente para ser dedutível tem que ter sido feito no próprio contribuinte ou em algum dos seus dependentes, o valor que foi pago e o número do CPF e do CRM do médico, né? O CPF é importante porque aquela informação é o que nos possibilita fazer cruzamento de dados para verificar se aquele médico está efetivamente declarando que teve esse rendimento da pessoa, e para aquela pessoa está informando a Receita Federal que teve uma despesa com aquele profissional, que nós vamos verificar no cadastro do CRM se era médico mesmo. Tá? A partir do ano de 2015, na declaração de 2016, isso aí vai ser utilizado. Todo médico, dentista e advogado vai ter que mencionar o CPF da pessoa física que lhe fez pagamento por algum tipo de serviço. Isso aí deve reduzir bastante o número de pessoas que ficam na malha por conta de despesa médica. Vamos supor, naquele nosso velho exemplo dos 50 mil de rendimento, a pessoa teve uma despesa médica de 20 mil reais naquele ano. Não é usual que uma pessoa com 50 mil reais tenha 20 mil reais de despesas médicas num único exercício. Mas pode ter acontecido, a pessoa pode ter sofrido algum problema de saúde grave, teve que fazer um internamento, uma cirurgia e teve grandes despesas médicas. Se a gente não tiver a informação de que a pessoa confirme que recebeu alguma coisa daquele contribuinte, nós vamos ter que ver o recibo para poder autorizar aquele processamento da declaração, aquela restituição. Hoje nós não temos como, nós temos que ver o recibo mesmo. A partir de 2016, com os dados de 2015, é provável que nós já tenhamos essa informação de posse da Receita Federal antes da pessoa fazer a declaração de imposto de renda, de modo que a declaração jamais transite pelos sistemas de malha da Receita Federal. Delegado, nós temos também prazos para o contribuinte entregar a declaração.
o prazo esse ano é o mesmo do ano passado? É praticamente o mesmo do ano passado. O prazo começou no dia 2 de março, vai se estender até o dia 30 de abril. Se a pessoa não entregar nesse prazo, ela incorre numa multa de no mínimo R$ 165,74. E aquele contribuinte que após a declaração verificou que teve imposto a pagar, o prazo para o pagamento da cota única ou da primeira cota, caso ele resolva fazer o parcelamento do imposto devido, também vence no dia 30 de abril. É muito importante que ele não perca esse prazo, porque o imposto é calculado sobre o imposto devido e isso aí às vezes acaba dando um imposto muito superior ao que ele teria de restituição, por exemplo. Eu preciso fazer uma pergunta aqui em relação à obrigatoriedade. Aposentados precisam pagar imposto de renda? Sim, aposentados precisam pagar imposto de renda. Nós temos um benefício na legislação, é que as pessoas acima de 65 anos têm um limite de isenção dobrado. Vou tentar me explicar melhor. O limite de isenção ele está ao redor de cerca de R$21 mil de isenção de pagamento de imposto. O limite para declaração é de R$26 mil, porque se você adotar 20% do desconto simplificado em cima do 26 mil, vai ficar dentro dos 21, que é o limite de isenção mesmo. A pessoa com 65 anos, de 0 a 21 mil reais, ela tem isenção. E isso todos nós, contribuintes, temos essa isenção. Quem tem mais de 65 tem um outro limite de isenção de 21 a 42 mil reais. E daí depois ele só começa a pagar imposto de renda acima dos 42 mil reais de rendimentos anuais. Então, isso aí dá até a falsa impressão de que aposentado ou pessoa idosa não precisa declarar ou não precisa pagar. Ele tem uma benesse da legislação que faz com que ele pague muito menos, mas talvez ele tenha sim que fazer a declaração. Mas acima de 65 anos, renda bruta anual de 42 mil reais, ele não precisa declarar? Não precisa nem declarar. Acima de 65 anos? Isso. Ok, então só para tirar essa dúvida, porque realmente isso acontece. Digamos, no Brasil isso é muito suspeito hoje em dia, né? Mas digamos que eu receba de presente um iate. Não tenho nem onde pôr iate, a menos que eu ponha no Tibagi, né? Mas digamos que isso aconteça. Eu preciso declarar essa doação recebida à Receita? Ou digamos que eu ganhe em dinheiro, o que equivaleria a um iate, uns 500 mil reais, deve ser um baita iate nesse caso, mas recebi 500 mil reais. Então eu preciso declarar isso à Receita? Se foi uma doação, se foi uma herança ou se eu ganhei na loteria, né, eu preciso declarar isso à Receita? Precisa. Até para a gente ter alguma ideia de onde veio esse recurso, né, para você. Nesse exemplo que você falou, você citou também loteria. A loteria, ela tem uma informação prestada provavelmente pela Caixa Econômica de que você foi o ganhador em algum prêmio e, em geral, isso aí chega com tributação exclusiva na fonte, ou seja, a única coisa que você vai pagar de imposto é aquele valor que foi retido no momento de ter sido pago o prêmio a você. Já vem descontado. Já vem descontado e isso aí não vai afetar a sua declaração de imposto de renda, você não vai ter que pagar mais imposto em cima daquilo. Já na questão dos presentes recebidos entre pessoas físicas, é bom você colocar. Não é necessário, por exemplo, uma pessoa colocar um anel que ela recebeu do cônjuge, mesmo que seja um anel caro. Vamos colocar ali cerca de 15, 20 mil reais um anel. Tem anel de 500 mil reais. Exato. Mas esse anel não é necessário colocar na declaração como um rendimento isento que a pessoa teve. Mas se ela recebeu o valor ou o próprio, um veículo ou até um iate que ela tenha recebido, ela vai ter que colocar como rendimentos isentos da fonte fulano de tal, CPF número tal, foi ele quem me deu aquele presente. A Receita não cobra imposto sobre essa doação de uma pessoa para outra. Mas nós temos imposto estadual, o imposto de transmissão, causa-mortes e doação,
que é cobrado por essa doação que é realizada. A Receita repassa informações para o fisco estadual, que pode vir a exigir o pagamento de imposto sobre aquela doação expressiva que foi feita a alguém. Repito, não é, digamos, um presente à toa, mesmo digamos, um presente de boa monta, uma televisão ou algum eletrodoméstico ou algum presente que seja típico de um aniversário do homem comum. Mas essas grandes doações realizadas, elas têm tributo estadual no meio e deve ser feita por meio de uma escritura informando que o Gustavo fez uma doação para o Ney de uma televisão de 40 polegadas que custa R$ 1.500. Isso aí não precisa, mas se eu fiz uma doação de um carro 0 quilômetro, desse mesmo sentido, tem que fazer uma escritura de doação e devo pagar imposto estadual em cima disso. Desde que não seja um Porsche Cayenne. Desde que não seja o carro... Porsche Cayenne. Alguém, o carro encomenda. Ou qualquer outro veículo do EIC. Aquela situação também foi terrível, né? Mas, enfim, o que eu queria saber de dúvidas é basicamente isso. Agora, vamos falar sobre a necessidade de se recolher o imposto de renda, né? Muitas pessoas acham que não deveriam pagar um imposto de renda, né? E aqui eu brinquei com um episódio envolvendo o juiz e o carro de Eike Batista, porque a corrupção, ela infelizmente é endêmica no Brasil, endêmica na sociedade humana, afeta todos os governos, mas é grave no Brasil, faz parte da sociedade brasileira e isso é triste. Falei agora de um problema no Poder Judiciário, que deveria zelar pela gente, e tem a corrupção nos poderes legislativo e executivo, que são mais escandalosos ainda, né? Os problemas de corrupção são gravíssimos. O Petrolão está aí para não nos deixar mentir sozinhos. Embora, sinceramente, eu acredite que em governos anteriores se tenha roubado tanto quanto ou mais do que nesse governo. E aqui entra a pergunta. O contribuinte não vai se sentir desestimulado a fazer o pagamento do imposto de renda com base nisso que ele observa? Ele não vai, ou ao contrário, se sentir estimulado a burlar a própria lei em virtude disso que acontece? Porque o senhor garantiu aqui que a Receita procura a melhor forma para o contribuinte entrar em contato ou pagar a sua parte daquilo que lhe é devido, sem explorar ninguém, né? Esse é o discurso da Receita. Mas o que se vê em Brasília, em Curitiba, em qualquer outra cidade desse país, enfim, não é bem isso. Ou seja, o dinheiro, quando não é surrupiado, é mal aplicado. O que o senhor tem a dizer ao telespectador nesse caso específico? Tenho a dizer que a postura ética de um cidadão de bem é que um erro não justifica o outro. Não é porque você viu algumas pessoas gastando mal o dinheiro público que esse seja o correto. Nós, enquanto sociedade, enquanto homens de bem, homens e mulheres de bem, nós temos que zelar para que o dinheiro público seja bem gasto. Se tomarmos conhecimento de casos em que o dinheiro foi mal gasto, que houve corrupção ou que houve inabilidade do gestor, nós temos que nos manifestar a respeito. Tentar entrar em contato com os canais próprios, nesse caso é o Ministério Público, que é o nosso grande vigilante da aplicação do recurso público. A Receita Federal tem um papel muito forte na questão de evitar que haja sonegação, que as pessoas que julgam ser justiceiros da causa fiscal, mas sempre é em causa própria, tá? Que elas sejam punidas efetivamente, em respeito ao bom contribuinte. Nós não podemos aceitar que o crime de sonegação, que em nada perde para o crime de corrupção. Sonegação também está tirando dinheiro de creches, também está tirando dinheiro de escolas, também está tirando dinheiro de hospitais. Então, nós não podemos permitir que esse tipo de situação venha a se prolongar. A Receita Federal tem estado junto com outros órgãos para tentar combater esses desvios. Essa própria operação Lava Jato teve muito da participação da Receita Federal.
Nós temos colegas da delegacia de Ponta Grossa que estão trabalhando junto para tentar apurar qual é o reflexo fiscal dos desvios que teriam ocorrido. Nós temos trabalhado, feito doações das mercadorias apreendidas aqui em Ponta Grossa para utilização na apuração, são HDs externos que foram encaminhados para utilização nesse tipo de operação. Então nós estamos tranquilos quanto a isso e temos a dizer para o contribuinte que a Receita teve durante muito tempo como símbolo o leão, mas é um leão justo, é aquele que quer estabelecer que cada um pague efetivamente o devido, que ninguém pague além da conta, mas que aqueles que estão tentando burlar esse tipo de legislação que foi estabelecida pela nossa sociedade, pelos nossos canais constituídos, por um Congresso Nacional democraticamente eleito, que essas leis sejam obedecidas. Se nós achamos que temos que alterá-las, nós temos que nos movimentar enquanto sociedade e alterar a lei, não tentar ficar à margem da lei para fazer conforme nós acreditamos que deva ser. Literalmente a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, ainda mais em proveito próprio. Exatamente. Basicamente é isso, né? É o grande argumento da pessoa que está fazendo alguma coisa errada. Ela está querendo dizer, tentando desmerecer os demais. Eu estou correndo a 140 por hora nessa rodovia porque todo mundo corre a 140 por hora. Ele está querendo justificar o erro dele, de estar muito além da velocidade permitida, dizendo que outras pessoas também fazem. O caminhoneiro vai dizer assim, mas eu coloquei 50% a mais de peso, porque todo mundo coloca 40%, 50%, 60% além do peso, por isso que eu coloquei. Então, a gente acaba tentando transferir para os outros aquele nosso grande defeito. Nós estávamos errados nesse caso, nesses exemplos, e temos que assumir com isso aí e assumir as consequências também. Muito obrigado pela participação nesse bloco, delegado. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Imposto de Renda 2015. Comigo no estúdio, o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa e região, Gustavo Horn. Delegado, apenas alguns comentários rápidos para que as pessoas que estão nos ouvindo não fiquem sem nenhuma informação de fora. O parcelamento do imposto só pode ser feito se a parcela mínima for de R$50, é isso? Exatamente. A parcela mínima do imposto é de R$50 por parcela. Ele pode ser feito em até 8 parcelas, sendo a primeira vencível em abril e a última em dezembro. Ele terá alguma correção sobre esses valores, é a correção da taxa Selic, não é um juro alto, mas é o mesmo juro que a pessoa acaba recebendo quando ela tem restituição. E se o imposto devido for inferior a R$100, tem que ser pago em cota única? Exato, porque nós não conseguiríamos o valor para dividir em 2 cotas de 50, por exemplo, né? Então, abaixo de R$100, cota única, acima de R$100, quantas cotas o valor permitir que sejam divididas em cotas mínimas de R$50. Ok. Qual mensagem o senhor deixa para o contribuinte, agora que está nos ouvindo, já que nós demos tantas informações sobre o imposto de renda e particularmente sobre tudo aquilo que vai ser feito agora em 2015? O nosso recado para o contribuinte é que não deixe para a última hora. A Receita tentou disponibilizar o programa já no dia 2, tivemos alguns problemas, o site ficou instável, tivemos lentidão, mas conseguimos suprir isso aí no dia seguinte e temos bastante prazo ainda para entregar a declaração. Que o contribuinte faça como a Receita fez, né? Nós tentamos começar cedo, tivemos problemas, conseguimos enfrentá-los e conseguimos corrigi-los a tempo. Então, o recado para o contribuinte é que tente reunir a documentação necessária para a entrega da sua declaração o mais rápido possível. Depois de reunir essa documentação, preencha o formulário, preencha no programa, verifique isso aí, confira 2, 3 vezes antes de fazer a entrega efetiva no site da Receita Federal. Isso aí tudo vai auxiliar
aqui documentos que porventura você necessite sejam solicitados às pessoas que podem te fornecer, por exemplo, uma segunda via de um recibo médico, uma cópia da parcela paga numa mensalidade escolar, e também vai colocar o contribuinte na condição de ser um dos primeiros a receber a restituição. Quem entrega a declaração antes, recebe antes. A prioridade é dada para as pessoas acima de 65 anos, as pessoas acima de 60 anos, tá? Mas em segundo lugar vem todos aqueles que não se enquadram nessa condição e que tenham entregue a declaração no menor prazo possível. Então, o prazo já está aberto, a pessoa não deve perder tempo para tentar reunir a documentação e entregar a sua declaração, de preferência o quanto antes, com segurança, mas o quanto antes. Delegado, muito obrigado pela participação no programa de hoje e muito obrigado a você que estava nos assistindo até agora. Qualquer comentário, por favor, mantenha contato comigo. Meu telefone é 91 12 10 10. Você pode querer me acrescentar no WhatsApp, me mandar um SMS ou então entrar em contato comigo por e-mail através do endereço ney@neyherman.com. Agradeço a atenção de todos vocês, os comentários, os elogios e o programa Opinião volta na semana que vem.